Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que a mulher sábia edifica a casa e, na verdade, a tola derruba. Assim como a sábia que edifica a sua casa não quer se submeter a um jugo desigual com o tolo, antes que ela seja influenciada e aquela que outrora edificava sua casa sobre a sabedoria, aonde na verdade tem que se consolidar pelo discernimento, e se ela alcança o discernimento, ela não se submete ao jugo desigual com o tolo, antes que ela volte à sua tolice, aonde a palavra mesmo diz que é como o homem que volta à tolice é semelhante ao cão que volta ao seu vômito, e a mulher que volta é como a porca lavada que voltou a revolver na lama. Assim como o Senhor nos ensina que quando na verdade ele expulsa aqueles demônios impuros que estavam a escravizar tanto o homem como a mulher, porque Deus criou macho e fêmea. O que passar disso é procedência maligna. E assim, quando na verdade o Senhor os limpa, os expulsando, assim como ele fez conosco, se permitir com que retorne aqueles espíritos imundos que estavam a vaguear, voltam com outros 7, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim nos ensina o Senhor. Por isso nós devemos estar apartados de tudo aquilo que não procede o Senhor. O homem deve instruir sempre a mulher, assim como Adão instruiu a mulher, porque na verdade o Senhor ali disse aquela ordenança em relação àquele fruto a Adão e não reportou a mulher, porque Adão, sendo ali a cabeça da mulher, aquela que foi feita da sua costela, ele deveria reportar. E nós sabemos que ele reportou, porque ela respondeu à serpente: deste frutos não comereis. Mas é certo que ela acrescentou na palavra. Ela disse: não comereis e não tocareis. Assim como sabemos que tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa, da árvore da vida. Assim nos ensina o Senhor. Dele não se permite escarnecer. Por isso, devemos sempre estar atentos. A palavra diz: desperta tu que dormes, porque na verdade o homem estava dormindo enquanto a serpente semeou a semente má. Adão estava dormindo. Por isso a palavra diz: desperta tu que dormes. Porque na verdade devemos estar vigilantes, orando sem cessar e sempre buscando a perfeita e agradável vontade do Senhor daqueles que não retrocedem, mas antes que seguem firmes e constantes por meio daquele que é fiel e verdadeiro. E assim devemos sempre permanecer por meio daquele que
nos mantém firmes e constantes. E ainda há algo que passa desapercebido dos nossos olhares. A palavra diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares, porque ele contempla tanto os que estão a produzir as boas obras, que é por meio dele, assim como que é a única forma, assim como aqueles que estão a produzir as más obras, aonde ele sempre nos ensina, galardoa segundo a conduta de cada um merece. Aqueles que ele queira galardoar segundo a sua infinita bondade e misericórdia, ele a usa como a quer, e assim ele mesmo firma os passos a fim de receberem da sua misericórdia. Assim como aqueles que ele os rejeita, ele é aquele que os produz os seus passos cambaleantes segundo os caminhos sinuosos e tortuosos que os levam à devassidão. Melhor para aqueles que seguem firmes e constantes naquele que nos sustém e nos ajuda e até aqui cuidou de nós. E não tosqueneja e dormita, mantém-nos vigilante em oração, meditando na sua palavra que é viva e eficaz de dia e de noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.